Boa tarde, Sandril Sandroca aqui. Vamos falar de gráfico, então, de função, beleza? Como que a gente vai fazer? Essa é a primeira noção de gráfico, ou seja, é quando a gente ainda não conhece muito sobre função. Essa maneira da gente encontrar o gráfico, para ter uma ideia do comportamento do gráfico, é uma forma que a gente pode usar sempre quando eu não conheço a função. Depois a gente vai estudar mais a fundo cada um dos tipos e tal. Vai ter outra maneira, ó, vão ter outras formas bem mais fáceis, tá? Mas por enquanto, como eu não sei, a gente faz o quê? Aqui tem uma função y igual a 2x, que é a mesma coisa que f de x igual a 2x. Como que eu faço o gráfico? O gráfico é para verificar o comportamento. Gurizada, chutex. A gente vai chutar valores de x e y. Geralmente se chuta esses aqui. Pode chutar um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para frente. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Fica melhor. Mas aqui já tem uma boa ideia. Chutei valores de x. Lembra, a gente tem variáveis independentes e dependentes. A variável independente é o meu x. Então, a partir do momento que eu chuto valores, é só botar que vou ter a imagem, ou seja, o y relacionado a cada um deles. Vamos lá? F de menos 2, porque o primeiro x é menos 2. F de menos 2 é 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Tá? F de menos 1. F de menos 1 é 2 vezes menos 1, que dá menos 2. F de 0, que dá menos 2. F de 0 é 2 vezes 0, que é 0. Vou fazer meio direitinho, tá? F de 1, 2 vezes 1, que é 2. Então, 0 é 0, F de 1 é 2. E F de 2, F de 2, F de 2, 4. Tá bom? O que isso quer dizer? Pessoal, cada relação dessa é um ponto, como nós vimos, como é que é? Na aula, no vídeo anterior, que eu falava sobre o sistema cartesiano ortogonal. Olha só, se o x é menos 2, o y é menos 4, ou seja, ela passa pelo ponto menos 2, menos 4. Se o x é menos 1, o y é menos 2. Se o x é 0, o y é 0. Se o x é 1, o y é 2. Se o x é 2, o y é 4. Tá aqui, tá? Então, eu tenho 5 pontos. Sisteminha cartesiano, tá? E vou agora colocar esses pontos aqui, porque com esses eu tenho uma ideia de todos, tá? Então, eles me mostram o padrão de crescimento, de decrescimento, do comportamento dessa função. Então, menos 2, menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 2, menos 4 seria algo por aqui, tá? Menos 2, menos 4. F de menos 2 é menos 4. Menos 2, menos 4, tá? Esse é o ponto. Depois, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, tá aqui. 0, 0 é a origem, tá aqui. 1 e 2. 1, 2, tá aqui. Depois, 2 e 4. Algo mais ou menos por aqui. Beleza? Isso é o gráfico? Não é o gráfico. São pontos que meio que me indicam como está se comportando o gráfico. Se eu botasse, por exemplo, 3 agora, fizesse um chute, né? 3, daria f de 3 igual a 6. Então, daria mais para cima. Ou seja, está meio que um padrão. Então, é só eu ligar. É uma reta. Beleza? O que isso quer dizer, professor? Que se eu chutasse valores entre 1 e 2, por exemplo, 1,5, o valor seria algo mais ou menos por aqui, tá? Esse seria o valor da função, do y. Se eu chutasse um cara aqui, aqui estaria o valor da função, beleza? Tá todo mundo em cima desse gráfico. Esse gráfico, na realidade, representa infinitos pontos. Eu botei só 5, mas são infinitos um atrás do outro, tá? Vamos fazer mais um exemplo, então. Se a função fosse assim, ó, f de x igual x quadrado sobre 2, tá? De novo, não sei, chutetes. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Como que a gente faz? Normal. Vamos lá. F de menos 2. Isso vai dar menos 2 ao quadrado sobre 2, que dá 4 sobre 2, que dá 2. Ou seja, primeiro ponto já achei. Menos 2, 2. Esse é o primeiro ponto. Tudo bem? Menos 2, 2 é o primeiro ponto. Menos 2, 2, tá? F de menos 1. F de menos 1 é igual a menos 1
ao quadrado sobre 2 dá 1 sobre 2. É isso mesmo, tá? Então, ele passa pelo ponto menos 1 e 1 meio. F de 0 é 0 ao quadrado sobre 2, que é 0. Então, ela passa pelo ponto 0, 0. Depois, F de 1 é 1 ao quadrado sobre 2, que dá 1 meio. E depois, F de 2, que vai dar 2 ao quadrado sobre 2, que dá 4 sobre 2, que dá 2. Então, aqui eu tenho o ponto 1, 1 meio, 2 e 2, tá? Completamos aqui, então, 1, 1 meio, 0, 0, 1, 1 meio e 2, tá? Posso olhar por aqui, posso olhar pelos pontos aqui. Agora, sistema cartesiano ortogonal, como que vai ficar? Vou achar essa pontarada toda. Onde está o ponto? Menos 2, menos 2 e 2. Menos 2, pá, e 2 para cá. Algo mais ou menos por aqui. O outro ponto, lembra? Esse cara é y, esse cara é x, por favor, né? Menos 1 e meio. Menos 1, aqui é 1, aqui é meio, então, né? Então, seria algo mais ou menos por aqui. Tá? Depois, 0, 0. Origem, aqui. Depois, 1 e meio. 1 e 1. 1 e meio, tá? Metade aqui. Depois, 2 e 2. 2 e 2. Algo por aqui. Beleza? Então, ó, vamos pensar. Se eu botasse 3, tá? F de 3 ficaria 3 ao quadrado, 9, sobre 2, que dá 4,5. F de 3 daria 4,5, mais para cima. F de 5, e assim, ó, F de menos 3 ao quadrado daria 9 também, sobre 2, 4,5, também daria assim. Então, é algo como se fosse um U, que eu chamo de parábola, tá? Então, esse mais ou menos é o comportamento dessa função. Beleza? Vamos ver aqui. Outro exemplo. E se for uma função sentencial, os alunos chegam até a chorar quando chega isso aqui, ó. X, se x é maior ou igual a 2, e 2, se x é menor que 2. Ô, professor, minha mãe, olha só. Quando for isso, eu gosto de abrir, tá bom? Como é que eu faço? Faço duas funções. Ficaria assim, ó, f de x igual a x e f de x é igual a 2. Então, f de x é igual a isso e f de x é igual a isso. Esquece as restrições. F de x é igual a isso e f de x é igual a isso. Porque isso acontece quando isso acontece. Isso acontece quando isso acontece. Mas eu vou pensar que são duas. Como ficaria o gráfico dessa aqui, tá? Vamos fazer. Y, x. Eu ia chutar, né? Então, ia ficar assim, ó. X, Y, tá? Mesmo esquema. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Vou chutar um pouquinho mais para ficar mais completinho essa, tá? Então, olha só, pessoal. Essa função eu chamo de função identidade. Porque tudo que eu boto aqui dá aqui certinho, ó. F de 1 é 1, F de 10 é 10, F de menos 5 é menos 5, tá? Então, não precisa nem fazer conta. F de menos 2 é menos 2. Beleza? Olha só. Menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, tá bom? Ou seja, o gráfico seria algo assim, ó. Tá bom? Nunca começa e termina nos pontos, porque não termina nesses pontos aqui. Tu que começa e termina, porque tu não vai fazer todos infinitos. Mas a reta vai e vai, tá? O segmento, melhor dizendo. Tá? Essa segunda, olha só. X, Y. Se liga, essa é mais interessante ainda. Vamos lá. Mesmo esquema, tá? Menos 3, vou pegar um pouquinho para trás. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tá?
Olha só, quanto que é f... Opa, perdão. Quanto que é f de menos 3? F de menos 3 é igual a 2. Não tem ninguém com x aqui. Essa função depende de x? Não. Ela é constante. Tu pode botar o x que for aqui, como aqui não tem conta com x, o que vai acontecer? Nada. Então vai ficar f de menos 3 é igual a 2. F de menos 2 é igual a 2. F de 1, 2. F de 0 é igual a 2. 2, 2. Ou seja, que ponto é esse? Menos 3, 2. Menos 3, 1, 2. Tá aqui. Tá? Esse é o ponto menos 3, 2. Depois, 2. Menos 1, 2. 0, 2. 1, 2. 2, 2. Se eu continuasse 3, 2, 4, 2, ia ficar tudo aqui, dava uma reta. Quer dizer, dá, né? Opa! Ô, burro! Tá? Você não vai ser burro igual o professor, tá? Fica uma reta paralela ao eixo X. Beleza. Agora sim eu volto, tá? E vou olhar para cá. Porque o que está dizendo aqui? Vamos ler, tá? O gráfico vai seguir o seguinte. A função é igual a x se o x é 2 ou mais. Se o x é maior ou igual a 2. Se o x é 2 ou mais. E a função vai ser igual a 2 se o x for menor do que 2. Ou seja, lembramos, esse gráfico é o gráfico da f de x igual a x. Esse gráfico é o gráfico da f de x igual a 2. Esse gráfico vale quando? Para quando o x for 2 ou mais. Então, ó, o 2 está aqui. Ou mais. Então, só vale daqui para frente, quando o x é 2 ou mais. Daqui para cá não vale. O que eu faço? Eu apago. Beleza? Porque esse gráfico só vale quando o x vale 2 ou mais. E o outro gráfico vale só quando o x é menor do que o 2. Então, daqui para frente ele não vale. Beleza? Então, na realidade, o gráfico é esse aí, ó. Desculpa aqui que deu um freco-freco, né? É reto. Então, ele vem reto, vem sempre valendo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aqui, ele para de ficar constante e sobe. Então, esse é o gráfico da função sentencial que está escrito aí. Beleza, então? Um beijo do gordo.